Então 9 pessoas se reuniram nesse prédio e acabaram de definir que a taxa Selic agora será 14,75. Meu Deus, Daniel, mas o que quer dizer isso? Calma, que não é tão dramático assim. Essa é a foto real da reunião. Inclusive, esses aumentos da Selic não são novidades para ninguém. A gente já sabe disso desde o final do ano de 2024. Então, Daniel, por que os influenciadores fazem thumbnails do tipo, meu Deus, o caos urgente, olha o que está acontecendo? Na verdade, para ser sincero, é só para gerar engajamento, né? E tudo bem, tá valendo e tal. Ou às vezes para criar uma suposta crise nova toda semana. Mas será que é verdade? Essa crise existe ou não? A gente vai falar nesse vídeo aqui. E melhor, o que esse aumento da Selic impacta na sua vida e nos seus investimentos? Cara, tem excelentes oportunidades para você ganhar com isso. E para fechar, eu te prometo, é uma promessa do pai aqui, que nesse vídeo eu vou te explicar a Selic como nunca nenhum outro canal na história do YouTube explicou. Você duvida? Então, se eu cumprir minha promessa, você se inscreve no canal. Por isso, vem comigo que esse vídeo tá incrível. Primeiro, Daniel, o que é a taxa Selic? Bom, a taxa Selic é uma taxa, é a taxa básica de juros da economia, que é o que os influenciadores falam, mas não explica nada, mas eu vou te explicar de um jeito diferente. A taxa Selic é uma taxa definida por 9 pessoas reunidas nesse prédio, e essas 9 pessoas foram indicadas por 2 pessoas. Então esses 2 indicaram 9, e esses 9 se reúnem a cada 45 dias e definem esse número, essa taxa. Aí você fala, Daniel, mas se esses 2 forem malucos, ou se esses 9 forem malucos, o que acontece? A gente vai falar disso também. Mas a cada 45 dias sai essa taxa. E para você entender por que ela é a taxa básica de juros da economia, vamos à animação que a gente preparou para você, que você só vê aqui no canal Investment. Ou seja, se você viu em outro lugar é porque eles copiaram a gente aqui, tá? Já tem canal que começou a copiar a nossa didática aí, só porque a gente é canal pequeno, eles acham que ninguém tá vendo, mas a gente que criou originalmente. Então você tem que entender a Selic não como uma taxa básica, mas como um grande planeta, centro de um sistema solar. O sistema solar Selic. E assim como o nosso Sol, que os planetas orbitam ao redor, a Selic é como se fosse um Sol, que os planetas orbitam ao redor. E esses planetas que orbitam ao redor representam a economia inteira, ou os investimentos também. Então a gente tem os planetas das ações, planeta dos fundos imobiliários, planeta dos investimentos internacionais, planeta dos negócios e o planeta do emprego e consumo. E eles estão orbitando em torno da Selic. Dependendo do comportamento da Selic, do Sol, altera o que acontece nos outros planetas. E uma outra coisa interessante é que entre cada planeta e o planeta Selic, existem também alguns bonequinhos, você vai ver na sua tela, que tem um dinheiro. Esses bonecos são os investidores e também as pessoas que têm dinheiro na economia e que representam a economia. Desde empregados, até consumidores, até grandes investidores. E antes de te mostrar essa relação também, entenda que a Selic tem uma irmã gêmea. Quando falarmos de renda fixa, também estamos falando de Selic, ou seja, uma coisa é basicamente igual à outra. Mas vamos entender essa relação. Quando a Selic está pequena, Daniel, o que é uma Selic pequena no Brasil? Normalmente um dígito, ou seja, de 9 para baixo. Isso é uma conta bem de padeiro, tá, gente? É só para você ter uma ideia inicial. Então, quando essa Selic está pequena, o planeta fica pequeno. E eu aprendi na física que planeta de gravidade pequena atrai menos. Logo, esses investidores com o dinheiro que estão por aí jogados pelo espaço, eles não vão ser atraídos pelo planeta Selic, mas eles vão ser atraídos para os outros planetas. Então, o dinheiro corre para o planeta das ações, para o planeta dos fundos imobiliários, investimentos internacionais, negócios e para o consumo. Tudo isso cresce na economia, porque a taxa de juros está baixa. Falando de investimentos, as ações são prova disso, por exemplo. Quem investe em ações gosta do juro baixo porque a bolsa sobe. E de outro ponto de vista, do consumo também, é legal quando a Selic está baixa, porque você consegue talvez comprar casas ou fazer financiamentos com preços mais baratos de empréstimo. Então a economia tende a vender mais e se expandir. Mas eventualmente uma economia que está expandindo muito pode gerar inflação, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. E aí acontece que o Banco Central no Brasil gosta de combater a inflação com juro alto. Para isso, eles aumentam o tamanho da Selic. Então, eles aumentam esse planeta e olha o que acontece na animação. Quando a Selic aumenta de tamanho e ela está, por exemplo, alta, como acima de 2 dígitos, por exemplo, agora ela está próxima de 15%. Então, o que acontece? Planeta com gravidade alta, ele começa a atrair esses investidores com dinheiro. Então, o investidor de fundo imobiliário que estava lá ganhando 9% ao um ano, isento de imposto de renda, ele fala, cara, eu não vou botar meu dinheiro em fundo imobiliário se a Selic está me pagando 15% ao ano. Sim, a Selic, lembra que ela é irmã da renda fixa. Logo, você pode investir nela e ganhar dinheiro com ela também. É o famoso rentismo que muita gente critica no Brasil. E a galera do fundo imobiliário leva o dinheiro pra lá, a galera das ações leva o dinheiro pra lá. E os empresários, por sua vez, eles falam, cara, eu vou empreender no Brasil? Irmão, o funcionário me processa, eu tenho risco de falência, tenho um monte de dor de cabeça, eu vou colocar meu dinheiro na Selic que tá rendendo lá 15%. E aí os negócios caem, por sua vez, os empregos caem também, porque os empresários acabam contratando menos pessoas. E aí a economia esfria. E a economia esfriando,
tende a diminuir a inflação. Ah, Daniel, mas combater a inflação com taxa de juros, poxa, só tem esse mecanismo de fazer isso? Diminuir o planeta, aumentar o planeta? Isso não é muito simplista? Talvez a gente vai discutir isso nesse vídeo um pouco mais pra frente. Eu tenho algumas críticas a esse modelo. Não necessariamente ao modelo, mas como ele está sendo feito atualmente, eu quero compartilhar com você. Tudo com muito respeito, obviamente. Mas aí voltamos à seguinte questão. Daniel, beleza, mas quem que define se a inflação está alta ou não? Quem que define até onde é o aumento do planeta? Já te falei que os 9 caras nessa sala, que é o Copom, que é na verdade o Banco Central, esse prédio, as 9 pessoas é a diretoria do Banco Central, na reunião do Copom, e as 2 pessoas que indicaram foi o Lula e foi o Bolsonaro. São os 2 presidentes da República que indicam essa galera daqui. E essa galera, que atualmente era presidida, um deles era o Roberto Campos Neto, e hoje no atual Banco Central é o Gabriel Galípolo, eles têm uma meta a perseguir. Então eles não ficam filosofando muito qual é a meta, mas assim, eles têm a meta, eles querem perseguir a meta. E aqui eu quero fazer uma pequena reflexão com você sobre essa meta. A meta atual do Banco Central é 3%, e a meta do governo anterior é 3%. Logo, essa reflexão que eu vou fazer não se limita porque estamos no governo Lula ou porque era o governo Bolsonaro, porque basicamente eles fizeram a mesma coisa. Inclusive, gente, se você for ver mesmo, todos os governos do Brasil, eles não são de extrema direita ou de extrema esquerda, tudo é meio que do centrão, uns com alguma roupagem mais social, outras com uma roupagem mais patriota e dos conservadores e dos costumes e tal, mas é basicamente um centrão ali de modos diferentes. E a política econômica é basicamente a mesma. Pô, tem lá um tripé macroeconômico, vamos fazer um superávit primário, se a gente fizer um superávit primário vai entrar dinheiro aqui, a gente vai se desenvolver e tal, vamos usar menos o Estado aqui, ou mais ou menos a mesma coisa. E nesse mais ou menos a mesma coisa, definiu-se que nós, um país subdesenvolvido, temos que ter uma meta de inflação de 3%. 3% é um número baixo de inflação para padrões de países em desenvolvimento que nem o nosso país, obviamente. Eu estou comparando com a média. Por exemplo, a média de inflação dos últimos 20 anos do Brasil é praticamente 6%. Estamos falando algo ao redor de 5,8%. Então foi definido que a meta que a gente tem que atingir agora é 3%. Só que, querido, deixa eu te perguntar uma coisa. Por que 3% e não 3,3%? Por que 3% e não 4%? Por que 3% e não 2,9%? Por que 3%? Da onde veio esse número? Porque a meta anterior, se eu não me engano, era 4% e a banda era até maior, era 2%. Então você tinha 4% que ficava até 2% na banda inferior e 6% na banda superior. Agora é um 3% de meta com 1,5% para cima, ou seja, você pode ir até 4,5%, e aqui na banda de baixo você pode ir até 1,5%. Ou seja, o teto da meta atualmente é 4,5%. Mas olha só uma coisa, a inflação média do Brasil nos últimos 20 anos é 5,8%. Ou seja, teve anos que a inflação foi maior que isso, foi 10%, foi 9%, foi mais do que isso. Então a meta atual é 3%, ela é muito menor do que a média. Ah, Daniel, já sei, você está sugerindo colocar a média como meta. Não. Porque os governos, obviamente, podem querer brincar com a inflação, aí é um prejuízo. Mas assim, o topo da nossa meta atual, que é 4,5%, o topo ainda é muito abaixo da média. Entende o que eu tô falando? Não é que a nossa média tá abaixo da média, o topo dessa média aqui tá muito abaixo da média. E o que isso pode ocorrer? Eu fiz o histórico aqui e eu olhei que nos últimos 20 anos, o Brasil atingiu essa meta de aproximadamente 3% de inflação só em um ano, no ano de 2017. Realmente, a inflação daquele ano foi ao redor de 3%. Mas eu te pergunto, segundo o nosso raciocínio dos planetas, para você ter uma inflação baixa, um dos instrumentos, claro que tem a parte fiscal do governo e tal, mas falando de Banco Central, nos dias de hoje, o Banco Central teria que aumentar muito a taxa de juros. Beleza. Aumentando a taxa de juros, a galera bota o dinheiro na Selic e o empresário bota o dinheiro lá. E aí, a economia cresce pouco. Verdade. Tanto que, em 2017, a economia cresceu ao redor de 1%. E aí eu quero que você faça uma conta comigo. Se nós somos um país subdesenvolvido, que tem como meta 3% de inflação. Para isso, ou vai ter que entrar um governo super responsável fiscal, fazer superávit gigantesco, e ainda assim não vai ser o suficiente, o Banco Central vai ter que ter um juro relativamente alto. E com isso, com pouco impulso fiscal do governo, com um juro relativamente alto, pode estar menor que agora, mas ainda vai ser alto para os padrões mundiais. Você acha que o Brasil vai crescer muito? Não vai. Ele vai ficar crescendo pouco. Só para você ter uma ideia, a renda per capita do brasileiro é $10.000, e a renda per capita do americano é $80.000. Se a gente crescer 1% ao ano de PIB, como foi em 2017, você sabe em quanto tempo a gente chega na renda dos americanos? Não, dos americanos não, vamos facilitar? $80.000 não é muito, vamos para 40? Não, vamos para $20.000, o dobro da renda do Brasil. Ou seja, se a gente chegar em $20.000, a gente já é 4 vezes menor que os americanos. Mas vamos de 10 para $20.000. Se a gente crescer 1% ao ano de PIB, a gente vai chegar em $20.000 de renda daqui a 70 anos. Ou seja, a renda domiciliar média do Brasil é R$1.800 por pessoa, tá? Então eu tô falando que, tirando o efeito da inflação, demoraria 70 anos para você aumentar a sua renda de R$1.800 por mês para R$3.600 por mês. Isso a valores de hoje. Cara, 70 anos. E o Brasil ainda não ia ser rico com isso, não. Na verdade, a gente já tem muito problema ainda. E, cara, passou 70 anos. Tudo isso por quê? Porque alguém definiu uma meta que, a meu ver, é um pouco irreal para países em desenvolvimento que querem crescer. Ah, Daniel, mas você é contrário a uma meta de inflação? Não, tudo bem, pode ter, mas inflação boa é zero, né? Então por que não botem a inflação zero? Eu gosto de inflação zero, quem não gosta? Mas eu estou falando de realidade de crescimento. E aí vem uma crítica a nós, a galera do mercado. Por quê? A gente faz uma pressão, a gente não eu, tá? Porque eu não concordo com isso. Mas no governo anterior e no governo atual, em nome de ter apoio do mercado, seja para o senhor Fernando
Fernando Haddad, ou seja, para o senhor Paulo Guedes, ou seja, para quem for, de que o governo tem que ser o fiscalista, beleza, temos que sempre estar de olho nos gastos do Estado, ainda mais porque os políticos brasileiros fazem muita besteira com o nosso dinheiro mesmo. E também para a inflação ser baixa. Aí cria-se essa meta de 3%, que para você atingi-la, você tem que deixar o Brasil crescendo a PIBs minúsculos. Você não desenvolve o país assim. Em compensação, se você for olhar outros crescimentos de outros países e até do Brasil, nos anos que eles tiveram inflação 4%, 5%, eu não estou falando de ter inflação de 6%, 10%, tá, gente? Ninguém quer brincar com inflação aqui não, pelo amor de Deus. Não tente colocar palavras na minha boca. Mas se você tem uma inflação não de 3%, mas de 5%, ou talvez 4% de meta e, sei lá, 5,5% de topo, que ainda assim seria menor do que a inflação média da história do Brasil, você tem condições de fazer o país crescer 3% ao ano, 4%, 5% ao ano. Cara, com 5% ao ano, em 20 anos, a gente vira uma Espanha, provavelmente. E lembrando que esse PIB já está descontado da inflação, tá? Então eu tô falando a poder de compra real. E eu não tô falando 70 anos para dobrar de renda, não. Eu tô falando de 20 anos você virar um país parecido com a Espanha. Do lado eu critico sim essa utopia que muita gente do mercado faz, que ele acha que o Brasil é superávit primário, ele vai controlar as contas públicas, ele vai ter juro baixo, ele vai ter inflação baixa e ainda vai crescer muito. Cara, da onde você tirou essa combinação? O mundo inteiro tá com juro alto, o mundo inteiro tá com inflação alta e você acha que o Brasil vai conseguir fazer tudo isso? Ainda mais que os presidentes atuais foram o Bolsonaro e o Lula. Não tô nem falando mal deles não, tá? Eles fizeram coisa boa, mas também assim, na eleição ele gosta de gastar, né? Vocês sabem. Então, cara, é um negócio meio irreal e às vezes o mercado é um pouco culpado disso. Essa pressão do paraíso perfeito que na prática não se vê em outros lugares. Eu fiz um vídeo agora que é o mito do Estado mínimo, deu muito engajamento, né? No passado lá eu era esses caras mais libertários, mais anarcapitalistas. Não, o Estado tem que tirar ele da economia e tem que ser todas essas métricas assim. Mas isso é um pouco irreal. Hoje eu acredito muito mais na junção do mercado e do Estado. A Coreia do Sul, os Estados Unidos e a China provam isso. Que eles usaram bastante do mercado, uma sociedade sem mercado está orientada ao fracasso, mas eles tiveram sim o Estado para apoiar o setor privado. Aqui no Brasil, a gente faz tudo o contrário. Aqui o Estado rouba pra caramba, os políticos fazem essa gastança toda. Onde o Estado consegue ajudar é onde a gente tem diferencial. Por exemplo, a Embrapa ajudou muito o quê? O nosso agro, então o nosso agro é competitivo. O nosso agro via Estado tem juro baixo, então ele é competitivo a nível do mundo. Fora a Embraer, que era estatal, a Petrobras também muito competitiva, a Banco do Brasil. Então onde o Estado consegue atuar dignamente, você pode ver que o setor privado consegue bem. Agora, tem um mau uso de recurso público tremendo aqui, né? Mas enfim, acho que você já entendeu meu ponto. Eu acho que valeria a pena, sem dogma, sem nada, discutir um pouco essa meta de inflação. Se não, querido, vai passar governo, entrar governo, essa Selic sempre vai estar alta. E esse cara aqui, ó, do emprego do consumo, ó, o dinheiro, em vez de estar na mão dele, vai estar tudo aqui nos investimentos e a galera pobre sempre pagando esse preço. E até uma crítica aqui a galera um pouco mais à esquerda, que fala o seguinte: ah, vocês investidores querem viver de rentismo. Não, galera, eu sou investidor de ações. Eu tenho o título do Tesouro também e tal, mas todo investidor de ações original, ele prefere que a Selic esteja baixa, porque olha o raciocínio aqui, deixa eu mostrar pra você de novo. Se a Selic está alta, o dinheiro corre das ações. Então a gente quer que a Selic esteja baixa pro dinheiro vir para as ações, tá? Então cuidado, aqui a gente critica a galera da direita também, critica a galera da esquerda também. A gente tem que manter um raciocínio coerente e não ficar mudando de raciocínio por causa do governo ou por causa do que convém mais a você, beleza? E aí, uma coisa interessante é que, com isso, existem boas oportunidades na Bolsa de Valores. Olha só, esse aqui é o histórico da Bolsa, o PL. O que significa PL? Significa pego logo. Fala assim, Daniel, pego logo? Isso é uma expressão, vai ficar com alguém? Como é que é? Não, não, não. Esse índice PL chama-se preço sobre lucro, mas como ninguém decora, aqui Investland a gente sempre mostra diferente. Então, quando eu tava começando a aprender, eu lembro de perguntar pra uma pessoa assim, ó: irmão, se eu investir nessa empresa aqui, ó, eu pego logo o dinheiro de volta? Pego logo, tipo assim, pego logo, recebo logo de volta? Só com os lucros e tal? Então, é basicamente isso. Se você investir numa empresa, quanto tempo demora só com o lucro que ela paga pra você recuperar esse dinheiro? E veja que há duas maneiras de ganhar na bolsa. Primeiro, com o lucro que a empresa te paga, que é um lucrinho pequeno e tal, que ele volta pra você. E dois, com a valorização, que muita gente ganha aqui. O que você conhece da internet é a valorização. Ah, comprei uma ação por 20, ano que vem vendi por 40, ganhei 100%, ou seja, recuperei todo o meu dinheiro e lucrei mais 100% em um ano. Isso acontece, é na valorização, que é potente. Mas tem também esse lucrinho pequeno. Esse lucrinho pequeno que a empresa paga é o PL, ou seja, eu pego logo de volta, só com lucro, esquecendo a valorização. O PL da bolsa está em cerca de 9 anos, né? Se a empresa distribuísse em tudo, com 9 anos, a média da bolsa você recuperaria. Claro que tem empresas que é muito melhor do que isso, tá? Então, ele ainda está o PL baixo, abaixo da média, indicando que, poxa, a bolsa está interessante de você comprar. E eu vou te mostrar isso, por exemplo, eu sou assinante aqui do site do AGF, né? Que é a galera aí da família Bassi. A gente olha nessa coluna aqui, ó, DPA, dividendo por ação, tá? E DY, que é Dividend Yield, é em porcentagem. A gente está atrás dessa coluna de valores que sejam acima de 6%, ou seja, tem duas formas de ganhar, na verdade. Uma é a valorização, a segunda são com dividendos. A gente está atrás de empresas que paguem pelo menos 6% de dividendo ao ano constante. Para isso, a gente tem que pegar essas empresas em bons preços, tá? Tem duas formas de você ver isso, ou o DPA médio ou o DPA projetivo. Vamos ver o projetivo, que são projeções do futuro. Se a gente ver aqui, a gente vê que existem várias empresas conhecidas aqui. Por exemplo, Itaúsa, que é uma holding e tal, mas tem, por exemplo, o Banco do Itaú como uma grande empresa. Poxa, 9,77. O preço teto dela, para estar valendo a pena, eu posso pagar até R$17 nela. Hoje ela está a 10,43. Poxa, compensa comprar. Banco do Brasil, não é recomendação de investimentos, tá? Eu estou lendo o que o site está falando. Banco do Brasil,
minha principal ação, hoje ela custa 29, eu poderia pagar até R$45 nela, ou seja, isso me daria um retorno médio de 9,46% ao ano de lucro e isento de imposto de renda. E aqui, teoricamente, tudo acima de 6% seriam umas boas oportunidades para você estudar. Eu, Daniel, inclusive, nem gosto de usar muito esse valor, 6%. Eu gosto de usar 7,2%. Porque se um dia, se fizerem igual ao mundo inteiro e taxarem os lucros e dividendos, a gente vai 15% acima de 6%, dá mais ou menos 7,2%, tá? Em valores relativos. Então, eu procuro sempre empresas acima de 7,2% de dividendo ao ano. Aí você fala, Daniel, mas isso me parece pouco, mas aí é que tá. Esse valor, se você procura empresas boas, aqui nesse canal a gente ensina a analisar empresas do setor best, empresas perenes ou até algumas commodities, esse valor que você tem de 7, 8, 9%, 10% atual que ela te paga de dividendos, no futuro isso vai virar algo chamado yield on cost, ou seja, como a empresa vai crescer, ela vai aumentar seus lucros, ela vai valorizar também, porque em empresas boas acontecem isso, em relação ao dinheiro que você investiu, uma hora você não vai estar ganhando mais 10%, você vai estar ganhando 15% ou 20% de retorno ao ano isento de imposto. Aí você fala, Daniel, isso como assim, mano? Uma rentabilidade incrível. Exatamente. E é empresas, né? A gente não tá investindo na dívida do Estado, não, tá? Não é rentismo, não. A gente tá investindo em empresas que usam dinheiro na economia. E eu vou mostrar isso aconteceu comigo de verdade. Dá uma olhada aqui na minha carteira, que muitos investidores não mostram. Então, por exemplo, aqui, cara, Banco do Brasil, eu comprei a R$17. Hoje ela está R$28,90, tá? Eu tive 68% de rentabilidade, tá? Acho que eu já invisto em Banco do Brasil há 5 anos, mas a maioria do dinheiro foi colocado nos últimos 3 anos. Principalmente na eleição do Lula, que a galera falou que ia virar Venezuela e tal, aquela história toda. Quase R$800 mil em Banco do Brasil, ou seja, eu coloquei 400 mil, virou 750 mil, mais ou menos assim, tá? Em números redondos. Meu yield on cost, ou seja, Daniel, mas Banco do Brasil não paga 9% ao ano de dividendo? Sim, mas meu yield on cost, em relação ao dinheiro que eu investi, é 15% ao ano de retorno, cara. Olha que loucura. Basicamente por quê? Porque é uma empresa boa. Nesse caso, a galera tem medinho de empresa estatal, né? Assim, aí fala, não, eu estatal, aí o Lula e não sei o que. Aí deixa o preço barato pra gente. A empresa é ótima, com fundamentos ótimos, e eu comprei e tenho lucro e etc. E é uma empresa ótima. Gente, isso não é ser de direita ou de esquerda, isso é só ser lógico, tá? Isso também não quer dizer que toda estatal é boa. Claro que não, tem estatal que é horrível. Mas não tente jogar as coisas numa caixa. Ah, estatal é privada. Logo é ruim, logo é boa. Não, não é assim que funciona. Outra empresa aqui, ó, Banco do Brasil Seguridade, 66% de rentabilidade. Yield on cost, 14% ao ano. Taesa, empresa de energia elétrica, pouca rentabilidade, mas eu ganho aqui de dividendos ao ano 7,6%. Gente, Petrobras, 17% de rentabilidade, mas gente, olha quanto eu ganho ao ano, 21,6% de dividendo. Cara, a Petrobras, pra você ter uma ideia, eu, nos últimos 3 anos, sei lá, eu comprei R$200 mil de Petrobras, ou 300 mil, alguma coisa assim. Confesso que eu não lembro exatamente o valor, talvez tenha sido até mais, tá? Porque eu tenho 2 carteiras. E só com dividendos, ou seja, fora a valorização que ela teve, só com o lucro, eu recuperei todo o dinheiro em Petrobras e ainda tô no lucro. Então mesmo que ela fosse a zero hoje, só com dividendos a gente recuperou. E ela não vai a zero. A Petrobras é uma empresa ótima, lucrativa. Ah, Daniel, mas o governo interviu em 2014. Gente, em 2014, o preço do barril do petróleo era $110 e caíram para $35. Isso os influencers não te falam. Fala só que foi o governo que fez cagada, né? Sim, o governo na época fez cagada mesmo. Teve corrupção e tal. Mas o principal foi que a commodity caiu. Mas aqui a gente joga o jogo honesto. A gente fala os dois lados. E a Petrobras não tinha eficiência tecnológica que tem hoje de explorar um barril do petróleo a preços baratíssimos. 2014 era uma coisa. Hoje, 2025, é muito melhor a empresa, tá? Então, eu gosto de Petrobras. Claro que eu aproveito para comprar nos ciclos de baixa do barril do petróleo. Commodity a gente compra assim, a gente espera baixar para poder comprar. Na verdade, toda empresa é assim, né? Então você vê que a minha carteira tem ótimas rentabilidades e ótimos yields on cost, 17%, 10%, 7%, 20% ao ano. Se você usar o nosso método, eu tenho certeza que você vai aprender a investir e ganhar bastante dinheiro. Espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo. Até mais.